Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos bem-vindos a mais um Palavra de Eternidade. Hoje, dia 18 de julho, nessa sexta-feira, dia que nós contemplamos e meditamos a paixão do Senhor. Que nessa sexta-feira nós possamos meditar o Evangelho que se encontra em Mateus, no capítulo 12, versículos de 1 a 8, e vai dizer assim: Atravessava Jesus os campos de trigo num dia de sábado. Seus discípulos, tendo fome, começaram a arrancar as espigas para comê-las. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Eis que teus discípulos fazem o que é proibido no dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Não lestes o que fez Davi num dia em que teve fome, ele e seus companheiros? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição? Ora, nem a ele, nem àqueles que o acompanhavam era permitido comer esses pães reservados só aos sacerdotes. Não lestes na lei que nos dias de sábado os sacerdotes transgridem no templo o descanso do sábado e não se tornam culpados? Ora, eu vos declaro que aqui está quem é maior que o templo. Se compreendesseis o sentido destas palavras, quer a misericórdia e não o sacrifício, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha o que o Evangelho vai dizer para nós nessa sexta-feira, no dia de hoje. Se compreendesseis o sentido dessas palavras, quer a misericórdia e não os sacrifícios, não condenaríeis os inocentes. Quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós podemos cair num erro de uma rigidez espiritual? O que seria essa rigidez espiritual? Nós tomamos a palavra do Senhor, nós tomamos todos os ensinamentos que nós aprendemos dentro da igreja, que nós aprendemos da doutrina, da tradição, e a gente começa a se achar o dono da verdade. Nós começamos então a nos colocar como se nós soubéssemos de todas as coisas e todas as outras pessoas não soubessem de absolutamente nada. Nós precisamos tomar um cuidado muito grande para não termos essa rigidez espiritual. Porque senão nós corremos o risco de ser como esses fariseus que não reconheceram que Jesus era sim o Senhor do templo, que Jesus era sim o Senhor do sábado, que não reconheceram que Jesus era o Messias. Porque eles estavam tão focados em seguir princípios somente. O problema não está na lei em si. O problema está na rigidez daqueles homens de que seguiam somente princípios externos. Eles faziam somente aquilo que era externo, que era visível. Eles seguiam a lei, sim, à risca, e a gente pode até pensar que isso é uma fidelidade, só que isso passa de uma fidelidade. Nós não podemos correr esse risco de ser como esses fariseus que tinham essa rigidez, porque eles somente olhavam e condenavam aqueles que não cumpriam aqueles preceitos, e o Senhor estava tentando trazer uma boa nova, o Senhor estava tentando mostrar que Ele vinha com algo diferente, mostrar aquele novo do reino, só que aqueles homens estavam tão cegos nos preceitos antigos, tão cegos na prática da lei. A gente precisa entender que o problema não estava na lei em si. O problema estava na conduta deles, que dentro do seu coração eles não viviam e eles só viviam as práticas externas. Era simplesmente pura ilusão. Eles viviam externamente, mas como o próprio Jesus vai dizer em um dos evangelhos, como sepulcros caiados, por fora era lindo, mas por dentro era pura hipocrisia. Nós não podemos cair nesse erro. Quando Jesus nos fala, eu quero a misericórdia e não o sacrifício, nós precisamos pedir ao Senhor então que Ele nos dê a medida certa, a medida da misericórdia, a medida daquele que sabe olhar e mesmo tendo todo o conhecimento da lei, todo o conhecimento da palavra do Senhor, que saiba bem julgar conforme a palavra do Senhor, conforme a ordem do amor do Senhor. É assim, é isso que o Senhor deseja de nós. É isso que o Senhor deseja de mim e de você no dia de hoje. Que nós possamos aprender a misericórdia. Só é misericordioso aquele que ama. A misericórdia passa pelo amor.
Só é misericordioso aquele que ama. E qual que é o primeiro mandamento do Senhor? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Que nós peçamos ao Senhor para que Ele nos ensine a amar, para que Ele nos ensine a ter um olhar de misericórdia, para que nós não vivamos uma rigidez espiritual. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.